mais uma semana estar aqui, podendo trocar com vocês a experiência que hoje nós vamos trazer para a nossa reflexão. Meu nome é Cláudia Xavier, eu sou terapeuta, amo trocar informações, conhecimentos com pessoas. Amo estar junto com você. Tenho a consciência que essa é uma das minhas missões aqui nessa experiência humana. Trago comigo a consciência de que sempre deixamos algo por onde passamos e levamos algo para onde vamos. Hoje eu convido vocês a estar comigo para refletirmos um pouco sobre a fé. Sim, hoje eu quero falar um pouco sobre essa nossa ligação com a espiritualidade, seja de que forma for. Não venho falar sobre religião especificamente, mas sobre fé, sobre espiritualidade, sobre aquilo que nos conecta com um ser divino, com o Criador, seja lá como for que você identifica, que você tem essa comunicação, essa troca, essa entrega. Eu hoje estive refletindo e por isso resolvi trazer esse tema, porque eu tive acesso a uma história que realmente fez com que eu parasse um pouco para pensar e resolver falar sobre isso. Eu algumas vezes já trouxe aqui um pouco da minha história. A minha própria vida foi baseada em muitos momentos de fé, muitos momentos de entender que eu não caminho sozinha. E quando eu falo de fé, eu sempre disse que ter fé para mim não é acreditar em algo, é saber que algo maior existe. É estar conectada todo o tempo com uma energia, uma frequência que confirma sempre para mim que em momento algum eu estou sozinha, porque hoje, com a consciência que tenho, sei que faço parte do todo, sei que estou ligada de alguma forma a aprendizados, a consciências, a informações muito mais elevadas que a minha. E me conectando a elas, me sinto também nesse processo de evolução, de crescimento, de transformação. Por isso busco, e é o meu objetivo com esse canal, falar sempre sobre o autoconhecimento, sobre a autorresponsabilidade, para que nós possamos estar cada vez mais conectados com esta fonte criadora que nos sustenta e nos auxilia, nos mostra o caminho para que possamos cada vez mais estar seguros, fortalecidos, leves e serenos no caminho que escolhemos percorrer. Hoje eu voltei ao meu passado, lembrando de alguns momentos na minha vida onde de alguma forma eu senti a impotência que temos em alguns momentos, em algumas situações que acontecem. Eu me casei muito jovem e o meu primeiro filho nasceu com uma má formação congênita. Ele nasceu sem o esôfago,
e ele se alimentou por sonda gástrica por 5 anos. Ele fez um total de 12 cirurgias e durante esses 5 anos eu vivi praticamente dentro de um hospital, Menino Jesus. E ali eu tive muitos aprendizados, não só com toda a experiência do meu filho, mas com tantas outras mães, com tantas outras crianças, com tantas outras situações que estavam bem próximas de mim e que serviram de aprendizado, foram experiências que realmente cada vez mais fez com que eu me ligasse, me conectasse a essa força, a essa energia que não se explica, como também não se explica as tragédias que chegam na vida da gente e que nós não temos muitas escolhas. Nós sentimos a impotência em nós e só temos um caminho, que é justamente estar conectados com a nossa fé. Estar conectados com um sentimento muito maior do que aquilo que estamos vivendo no momento. Eu resolvi trazer para vocês hoje a história que eu tive acesso e que me fez ter essa vontade no meu coração de falar com vocês sobre ela. É a história de um homem muito religioso, um homem que muito cedo ele conheceu a religião pela qual ele seguia e ele era um homem de muita fé. Ele orava muito, ele falava muito com Deus, ele recorria muito a Deus. E no seu processo de fé, no seu processo de oração, muitas vezes ele fazia os seus pedidos a Deus e ele via as respostas, ele recebia as respostas. As coisas aconteciam realmente como ele implorava a Deus, como ele buscava. E com isso, cada vez mais foi fortalecendo o seu caminho na fé pela qual ele professava. A sua ligação com Deus era imensa, era de uma fé inquebrantável, porque sim, ele tinha certeza que Deus não faltaria a ele em momento algum. Em um determinado dia, houve um forte dilúvio na sua cidade. Muita chuva, muito vento. Como nós temos visto aí há pouco tempo, vimos no sul, São Paulo tem sido muito atingido e muitas cidades são atingidas pelas chuvas que caem e causam muitos transtornos, desabamentos, enchentes, muitas vezes perdas totais. E isso aconteceu na cidade desse homem. Uma forte chuva, uma forte tempestade foi fazendo com que cada vez mais a cidade onde ele morava foi enchendo, foi alagando. E esse homem, com muita fé, começou a orar, a buscar a Deus e pedir: Senhor, me dê a tua misericórdia, esteja comigo neste momento, não permita que nada de mal aconteça. E nas suas orações, o tempo ia passando e ele via cada vez mais a água subir. E como sempre, nas cidades onde está começando a haver determinados tragédias causadas pelo clima, né? Veio o socorro, veio a ajuda daqueles que estavam organizando, administrando a cidade, pedindo às pessoas que saíssem das suas casas, que fossem para um lugar seguro, que fossem para um abrigo.
E muitas pessoas foram saindo, foram deixando a sua casa, muitas pessoas foram tomando atitudes e decisões pela sua própria vida. E esse homem, ele não aceitou a ajuda. Ele se mantinha ali dizendo: o meu Deus é maior do que tudo, o meu Deus é poderoso, ele é capaz de parar com a tempestade. E ele não saiu de casa. E a água continuou subindo e ele continuou na sua fé. E cada vez mais a água tomando conta, e ele já estava em cima do telhado da sua casa, ali de joelho, clamando a Deus por misericórdia. E mais uma vez veio um barco que veio em direção a ele dizendo: meu amigo, vamos embora, vamos embora. Olhe para você, olhe para a sua vida, vamos embora. Você não tem mais como estar saindo daqui. Mas ele disse: não, eu sou um homem de fé. Deus é comigo e eu sou com Deus. Deus não vai permitir que nada demais aconteça. Deus vai trazer o socorro e eu tenho fé. Eu estou clamando que essa chuva vai parar. Eu estou clamando que esse momento vai ser finalizado. E não aceitou a ajuda mais uma vez. E a água foi subindo, várias casas foram sumindo nos seus olhos, muita tragédia acontecendo em torno dele, mas a sua fé era muito viva. Ele estava lá, em cima daquele telhado, quando ele ouviu o barulho de um helicóptero e jogaram uma escada e mais uma vez gritaram para ele: meu irmão, segura essa escada, suba, sobe nessa escada, segura essa escada que nós estamos te lançando, venha, vamos embora daqui. Mas mais uma vez ele disse: só Deus tem o poder de eliminar com as tragédias. E eu creio, eu confio nesse Deus do milagre. Eu confio nesse Deus misericordioso. E ele também não aceitou a ajuda do helicóptero. E claro, né? Com todas essas possibilidades que chegaram até ele, ele negou, ele veio a desencarnar. Foi realmente um momento onde não tinha mais como auxiliar e ele veio a perder a sua vida física, a morrer ali naquele momento. E chegando à espiritualidade, chegando ao mundo espiritual, ele foi recebido pelos irmãos socorristas, por aqueles que vieram, né, auxiliar nesse processo de mudança de ambiente aonde nós estamos nos adaptando, ou seja, no corpo físico ou no corpo espiritual. Nós estamos sempre num processo de adaptação. E ali ele foi atendido por irmãos muito atenciosos, muito amorosos. E quando ele percebeu que tinha outras pessoas em volta dele, ele simplesmente, muito mal-humorado, ele disse: como é possível? O que aconteceu? Como vocês me dizem que eu estou morto? Como vocês me dizem que a minha vida foi extinguida da terra? Eu, uma pessoa tão útil a Deus, com tantas obras sociais, com tantos trabalhos que eu fazia na terra, como Deus me negou a ajuda? Como Deus virou as costas a um filho seu? Como isso foi possível? E aí, nesse momento, os amigos espirituais falaram a ele: meu irmão, você foi muito amparado. Você foi muito, muito socorrido por Deus. Deus enviou vários anjos até você.
Foi a orientação de você sair com os seus pés daquele lugar. Você não aceitou. Veio a ajuda dos barcos, aonde irmãos deixaram o seu local, aonde estavam resguardados e enfrentaram as chuvas para poder também buscar e dar abrigo àqueles que estavam como você, ilhados pela água, e você mais uma vez não aceitou. Foram irmãos até você, até o último momento, te oferecer ajuda. Deus falou com você o tempo inteiro. Em todo momento, anjos chegaram à sua vida. E você simplesmente se negou a ouvir Deus. Você fechou os seus olhos para os anjos que chegaram até você. É neste momento onde esse homem simplesmente disse: não, mas Deus tinha o poder de eliminar aquela tempestade. Deus tinha o poder de acabar com aquela tragédia e não deixar tantos irmãos sofrerem e não deixar toda a tragédia acontecer. E Deus virou as costas para nós. E nesse momento, eu venho aqui refletir e trazer para nós essa reflexão. Como é a sua comunicação com Deus? Como é a sua comunicação com a sua fé? Será que você é como esse irmão que era um irmão do bem, fazia tanta caridade, tantas obras pelos irmãos necessitados? Um coração amoroso, um coração que servia. Sim, uma pessoa do bem, mas tão cego, dentro do seu orgulho e da sua arrogância de entender que Deus deveria agir sempre da forma que ele acreditava, que ele pensava que era o certo, que era o melhor. A sua verdade era absoluta para ele. Como é que é a sua comunicação com Deus? A sua ligação com Deus? Porque nós temos o poder da escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós tivéssemos a condição de entender que é através das nossas ações, da nossa atitude, do nosso agir, que sim, Deus fala conosco, através de nós, através daquilo que nós nos tornamos, através das nossas escolhas, com todas as vicissitudes que chegam até nós. Os desafios, eles chegam, eles vêm para nós, para que nós possamos tomar a consciência de que sim, nós temos caminhos para mudar, para transformar tudo aquilo que estivermos vivenciando, através de tantos anjos sem asas que nós temos em torno de nós. Através da nossa escolha, do nosso movimento, da nossa ação. A nossa fé não pode, não deve, em momento algum, ser uma fé cega, aonde entendemos ou pensamos que Deus estará sempre agindo de acordo com a nossa vontade, com o nosso olhar. Deus age de muitas formas, de muitas maneiras, principalmente dentro de nós. Hoje, eu convido vocês a refletir sobre essa história. Eu convido vocês a parar e pensar como é a sua comunicação com Deus. Você permite que Deus haja através de você? Eu digo que em toda a minha vida eu sempre fui muito ligada a uma espiritualidade maior.
Deus para mim é uma extensão de mim mesma e eu sou uma centelha de Deus. Eu sempre tive, desde pequena, uma fé que nunca foi o de acreditar. Eu sempre disse, eu sei, porque eu sinto em mim. E nesses 5 anos que eu estive dentro do hospital com o meu filho, foi aonde eu mais senti Deus. Ele foi desenganado 5 vezes. Eu vi muitas crianças desencarnar. Eu tive muito medo do momento da despedida do meu filho. Mas foi os momentos aonde eu senti Deus em mim. Foi os momentos aonde, sim, eu respirei, confiei e fiz tudo aquilo que me cabia. E eu quero deixar para vocês hoje a reflexão de que não importa o que estiver acontecendo na sua vida. Sim, se conecta com o Criador. Se conecta com aquilo que você acredita. Não importa se você tem uma religião ou não. Deus não está nas religiões. Deus está em tudo. Deus está em todos. O Criador está no ar que respiramos. Está em tudo e em todos nós. Não importa como é que você se comunica com Ele, mas entenda que são as suas atitudes, as suas escolhas que vão te levar para um lugar melhor. Pense nisso. Um beijo de luz no seu coração e que a minha alma possa abraçar a tua alma.